Boa noite, vamos noite, entrando. Michele. Boa noite a todos que estão aqui. Vamos começar agora o nosso Café com Bacon, onde nós traçamos estratégias para você transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura, sem passar fome, com comida de verdade. Eu sou o Carlos Magno e hoje eu vou conversar com a Michele aqui, nossa coach de emagrecimento que eliminou 45 quilos com comida de verdade, traçando diversas estratégias, e hoje ela vai contar um pouco das suas histórias. Seja bem-vinda, Michele, ao nosso Café com Bacon. Fico muito feliz que você esteja aqui, aceitou o convite para participar e contar um pouco da sua história, que vai inspirar tanta gente. Obrigada, viu? Boa noite para todo mundo. Já é boa noite para todo mundo. Eu só queria confirmar que tá todo mundo me ouvindo, que eu tô até com equipamento novo Tá, hoje. Eu tá ótimo, tô. tá perfeito. Uhum, tá tudo certo. Muito obrigada pelo convite e o tempo de todo mundo que está aqui, prestigiando aí, né? Tanto o seu trabalho quanto a minha história. E estou muito feliz por isso. Muito obrigada. Obrigado. Então vamos começar. Conte um pouco da sua história, como você iniciou essa caminhada, né? Por que você buscou isso? Como é que foi aí essa sua história de 45 quilos, que é uma perda de peso enorme, assim, é muito impactante, né? Como é que você conseguiu isso? Falando inclusive de 45 quilos, em 2015 eu estava aproveitando o resto, assim, sabe, de um tempo numa academia e eu fui fazer um teste de bioimpedância. E o teste de bioimpedância deu assim: 49% de mim era gordura. Nossa. 49% de mim. Aí eu fiquei com aquilo, você tem noção que metade de você é gordura? Que a gente, né, consegue acompanhar também dessa forma hoje em dia, né? Não é toda pessoa que tem acesso a um Uhum. teste de bioimpedância. Mas é isso, eu me encontrei ali nos 28 anos de idade, bem chateada, bem deprimida, e comendo um excesso de carboidrato e farinha e tudo porque aquela questão de estímulo de recompensa, a gente sempre fica chateado, e se eu me enfiava dentro do quarto e resolvia comer. E então, foi num término de relacionamento que eu falei, cara, eu preciso mudar. Porque eu já não sabia mais o que eu gostava de mim, o que eu gostava de fazer. E foi nesse estilo que eu digo para você. Eu parei de dar atenção para a comida naquele momento. Uhum. Só que duas coisas aconteceram na minha vida. Eu cruzei um processo de mudança de mentalidade com um coach. Isso foi bem precioso na minha vida. E outra, eu tive contato com pessoas, assim como no seu perfil, contato com pessoas pelo YouTube, principalmente, que já falavam sobre paleo, low carb, cetogênica. E uma delas foi o Dr. Juliano Pimentel. Ah, Então, incrível. uma coisa que ficou muito marcada para mim, eu nem tinha escutado a história da Carol. Aliás, a Carol também era um comecinho naquela época. Mas uma coisa que fez muita diferença para mim foi ele ter falado sobre, primeira vez na minha vida que eu estava escutando isso, sobre o excesso de carboidrato e o ovário policístico. Aí ele falou, gente, não combina. Só que não é só o ovário policístico. É um monte de doenças que são pré-inflamatórias que grudam em você, inclusive, né? Só dessa vez eu vou falar essa palavra. Inclusive o Covid, que pode piorar muito o quadro dentro de você quando você é uma esponja inflamada. Entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer para você em relação a isso? Em questão de mudança de mentalidade, quando você está mudando um processo de emagrecimento, você precisa fazer decisões. E muitas vezes as pessoas não têm noção do que é comida saudável. Ou muitas vezes elas precisam de uma orientação, tipo, a gente deixa de confrontar a realidade. A gente não Exato. quer saber se o açúcar faz mal. A gente não quer saber se exercício físico faz bem para a saúde. A gente quer ficar naquela zona de conforto. A gente quer usar o açúcar e tá tudo bem. Então, confrontar, assim como a gente não confronta o espelho em questão de mulher, Carlos, eu imagino que você tem muita seguidora mulher. E Tá a mais gente não quer 90. mais olhar. Então, mulheres, a gente não quer nem olhar no espelho, não quer tirar foto. Isso se chama confronto com realidade. E a gente não quer passar por isso. Não querem Então, o que encarar que a verdade, né? A realidade do dia a dia.
Então, olha, eu juro pra você, Carlos, uma coisa que fez, assim, muito impacto na minha vida foi ter visto um documentário chamado Fed Up, que é Uhum. Bem Alimentado. Que é parecido com aquele documentário que o Bem Nutridos fez. Tem um perfil novo Ah, sim, agora, eu até confundi o nome. é Muito super nutrido. parecido com aquilo. É super nutrido. E era um documentário de obesidade infantil. Aham. Então, eu já chorei muito assistindo aquele documentário. De ver mães perdidas que elas deixavam, assim, de comprar comida para comprar a versão light, para comprar a versão diet, porque lá vem um selinho de saúde. Ter acesso àquele documentário mudou muito a minha vida, tanto quanto olhar para o espelho e parar de usar roupa larga. Sim, sim. Então, o que, que eu comecei a fazer? Aí foi vindo, né, junto com os médicos, junto com tudo que eu comecei a estudar. Que ano foi isso, Eu. Michele? Oi? Qual ano foi esse pontapé inicial que você deu aí? Cara, foi novembro de 2015. Novembro de Foi 2000. novembro de 2015, porque eu olhava o quarto e não sabia mais o que eu queria fazer da minha vida. E eu Sim. comecei a praticamente estudar nutrição. Então, a partir desse documentário, eu fui começando e junto com o processo de coach, eu fui começando a fazer escolhas. Então, eu entendi que um ponto, eu trouxe vários pontos para falar para vocês, eu não sei se vai ter ideia de falar tudo aqui. Mas um ponto que eu entendi era, eu comia carboidrato refinado e aquilo me inflamava. Então, carboidrato simples, hein, gente, que a gente chama de as farinhas brancas e o açúcar refinado. Passou. Sim. Esse foi assim instantâneo, Carlos. Eu sei que você fala isso no seu perfil e eu dou muito apoio para as pessoas aqui, gente. Isso é uma coisa que você não deveria pestanejar para tirar. É uma coisa que eu escutei do Dr. Lai Ribeiro. O seu paladar é adaptável. É um tapa na cara você escutar assim, cara, se você não gosta de café amargo, não tome café. Porque ele é amargo. E, Exatamente. e, assim, se você não gosta de, enfim, né, infinidade de coisas que tem amargo, cara, Tipo, se açaí, você não gosta de café sem açúcar, é porque você não gosta de café, né? Você gosta de açúcar. minha irmãzinha do coração, minha irmãzinha que tá ali no outro cômodo, ela é das pessoas, eu sou chocolatra, eu sou viciada em chocolate. Eu falei, não, irmã, você é viciada no açúcar. Porque eu tenho Exatamente. certeza que você não vai acabar com uma barra de chocolate amargo. Aliás, né, é muito bom para a saúde, mas é amargo. O amargo Aham. faz. Enfim, vou falar dele depois. Aí, o que veio o segundo ponto? Depois que você elimina o açúcar e depois que você passa por aquele estressinho, né, de tirou ali a sua recompensa imediata do dia, tirou aquele abraço caloroso no final do dia, né? Depois que você tira esse forte, gente, e eu queria falar sobre isso depois, aquele estresse que dá no final do dia, mas depois que você tira isso, que você vai voltando o seu paladar, inclusive para outros alimentos, eu aprendi que eu ia ter que enfrentar o açúcar escondido. Então eu tinha assim, para quem está começando agora também, você tem duas escolhas. Você pode aprender a ler rótulo, ou o que eu decidi fazer? Eu me livrei um pouquinho dos rótulos. Então, uma coisa bem simples foi trocar o supermercado por feira e açougue. Perfeito. Entendeu? Então, é, eu realmente eu não queria ficar lendo rótulo. É estressante, cara. Eu tô para lançar um desafio que eu acho que o primeiro dia vai ser assim. Vá, não precisa ir no mercado, não. Vai na sua despensa e encontre algum rótulo que não tenha escrito açúcar lá. Ou, ou aqueles 60 nomes de açúcar que Os existe, né? açúcares disfarçados, né? Não, gente, é muita. E assim, a indústria sabe disso, que eu aprendi lá no documentário também. A indústria farmacêutica e alimentícia sabe disso. Que você vai gostar daquilo ali, entendeu? Porque a gente gosta de um biscoito que é crocante, mas tem gordura trans ali. Então, Exatamente. assim, E eles cara, são criados justamente para isso, para fazer a gente viciar e para dar retorno financeiro para as empresas, né? Porque senão elas não criariam esses produtos que são tão viciantes, que contêm tanto açúcar, que viciam o nosso paladar. Então, o que elas querem mesmo é dinheiro no bolso. E o dinheiro
independente se vai prejudicar ou não a nossa saúde. Então, eu passei, Carlos, assim, eu juro pra você, eu fiquei um tempão sem consumir rótulo. E se eu fosse consumir alguma coisa tipo rótulo, assim, que era mostarda, que vinha escrito mostarda atrás. Sim. Era alguma coisa que tivesse o iogurte, que vem 2 ingredientes atrás. A manteiga, eu olhava a manteiga, lindo lá, 3 ingredientes atrás. Ainda que vinha uma que vinha com corante, né? A cúrcuma lá. Quanto Então, menos ingredientes, melhor, né, o produto. e você ainda falou alguma coisa esses dias no seu Instagram que, eu tenho inglês, eu nunca usei muito na minha vida, mas para nutrição está sendo ótimo. Eu ouço muito bem outros perfis falando de nutrição e você fez uma colocação esses dias sobre a quantidade de carboidrato, era outra coisa que me irritava ler. Tudo que eu pegava, uma vez, Carlos, eu fui no mercado, eu procurei da geladeira, de um lado até o outro, um iogurte grego que não tivesse adoção de açúcar. Todos têm. Todos os gregos têm ou adoção. O grego mesmo não tinha um sem açúcar. E lá fora é comum. Lá fora é comum Exato. você encontrar ou aquele skyr, né? Sem açúcar. E aqui não. Então, outra coisa que eu tinha incluído na minha época, na minha vida, era fazer coalhada em casa, fazer o grego, não é, gente? É o kefir em casa. Uhum. Aí eu fui adaptando meu paladar. E uma coisa muito preciosa, gente, quando você começa esse tipo de emagrecimento, é quando você dá tempo ao seu corpo mostrar o resultado para você. Então, assim, no começo, muitas vezes pode ser chato para você, porque você está tirando os alimentos que você mais gosta, só que você não deu chance ainda de ver o resultado. Então, quando você vai ver a roupa ficando mais larga, quando você vai vendo as pessoas... Imagina, Carlos, eu moro num bairro há 30 anos, imagina essas pessoas que me Te conhecem há vendo, 30 né? anos com obesidade, perguntaram para minha mãe, Carlos, se ela estava doente. Porque ela Meu. começou... Ela me acompanhava, mas minha mãe, assim, ela beliscava. Então, Aham. se ela não tomava 1 litro de refrigerante, ela tomava um meio copo. Ela não comia. Se ela fizesse um bolo, eu queria comer o bolo inteiro. Ela comia uma fatia e o Um bolo que pedaço. ela fez, ela distribuía no bairro. Então existia de gerações aí uma bem grande a diferença. Então ela nunca foi gorda. Só que minha mãe, ela tinha tipo assim, 5, 10 quilos acima do peso dela. E ela começou a emagrecer. E o bairro inteiro começou a perguntar para ela se ela estava passando fome, se eu estava passando fome, se a gente estava doente, se ela estava depressiva. Aí eu falei para ela, eu falei, mãe, o pessoal tá te elogiando, mãe, que você tá ficando magrinha. Aí Aham. ela começou a andar no bairro, toda tipo, não, eu consegui, eu consegui. E isso Dá que a uma gente precisa motivada, ter. né? Muda totalmente a mentalidade. Isso que a gente precisa ter pra gente. A gente precisa se apegar ao resultado. Porque, Carlos, voltando à questão lá que você tem muitas seguidoras mulheres, a gente não quer saúde a princípio. A gente quer a calça larga. A gente quer ficar bem na foto. A primeira Quando coisa que você. me procuram aqui é falam, eu quero perder gordura, eu quero emagrecer. Mas vai muito além disso, né? Claro que a primeira busca que você pensa é eu quero emagrecer. Mas quando você vê o benefício que essa alimentação gera para a sua saúde, aí muda totalmente a mentalidade. E assim, eu não sei se eu vou falar as coisas meio fora de ordem aqui, mas assim, quando eu aprendi sobre a cetogênica, e você emagrece rápido, gente, porque a gente está muito inflamado. Quando você dá um respiro para o seu corpo, e eu ainda não estou falando nem de jejum, não, eu só estou falando de Aham. alimentação. Sim. Quando você dá um respiro pro seu corpo, que você começa a ensinar ele, eu falava para mim mesmo, ó, eu não vou comer mais carboidrato. Eu ainda falei para você, gente, que eu passei ainda um tempo pela paleo. Então, assim, eu tirava o carboidrato refinado, inclusive os cereais, né? Falar a palavra clara, gente, o arroz. Eu dei um tempo no arroz, porque eu achava que no meu prato cabia mais espaço para legumes. Então, eu já cheguei a trocar o arroz pela batata.
Eu já comi mandioca frita, mas era na banha. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fui montando pratos, eu evitava fazer receita. Eu fazia combinações, eu preparo de tudo, eu refogava tudo, tinha sabor, tudo, tinha o sabor da gordura, tinha o sabor do tempero. O Silvinha, ela perguntou aqui qual é o nome do documentário, depois eu escrevo, falo, mando para ele escrever, é Fed Up, é bem alimentado. Ele estava no Netflix e eu assistia, cara, sempre, que aquilo me deu um gás. Porque a gente esquece desse quesito tem aquele quesito ainda, tipo, faça o alimento seu remédio, o remédio seu alimento. Então, Exatamente. a gente, sabe, eu estava trocando o arroz pela nutrição dos legumes. E eu comecei a ver muito resultado. E quanto mais eu lia, aí eu decidi testar low carb. Sem Então ficar você muito assim, iniciou com uma paleo e depois foi para low carb, foi isso? eu iniciei, eu juro pra você, eu adorava comer mandioca. De Aham. tanto que eu tirei os alimentos inflamatórios, eu dei uma chance para eu adaptar meu paladar. E Sim. vou ser muito sincera com vocês, gente. Eu decidi cortar o açúcar da noite pro dia. Nos primeiros 3 dias é um saco. Sabe outra coisa que foi difícil para mim, Carlos? O quê? Desmamar. Desmama. Eu tomava muito leite. Sim. Eu era a Isso é muito pessoa que de difícil mesmo. manhã foi mais fácil eu parar com refrigerante do que eu parar com leite. É mesmo. Eu tomava açúcar, eu tomava leite, eu tomava leite com açúcar com Toddy. Tomava açúcar com leite. E assim, gente, foi assim, realmente uma decisão. No começo, assim, o seu corpo vai reclamar, mas depois ele te agradece. Porque eu ainda vou chegar na cetogênica, mas, cara, a disposição que você fica não tem cafeína que combata, não. É muita Só disposição. explicando aqui para o pessoal que não sabe, o que é a paleo, né? A paleo é uma alimentação voltada como se você estivesse vivendo na era paleolítica, lá onde eles comiam basicamente comida que existe na natureza, né? Não se importando muito se é alto em carboidratos ou não. Como, por exemplo, pode comer tubérculos, grãos, essas coisas assim, né, Michele? Me fale se eu não estou incorreto. Aliás, a gente tinha aquele também, a gente comia pouca carne. A gente não comia muita carne, né? E às vezes até a carne era processada. Tinha salsicha em casa, tinha. Quando eu era bem pequena, eu gostava daqueles troços enlatados, que eu não sei nem o nome, se aquilo era salsicha ou que nome que era Salsicha, aquilo. antigamente, Nossa, assim. uns anos atrás aí. Então, assim, eu entendi que a carne precisava estar ali. Porque assim, gente, vocês devem seguir o Carlos, vocês conhecem muito bem. A gente tem o carboidrato como fonte de energia, ele é muito rápido, ele é absorvido muito rápido. E a gordura também é energia. Então, assim, você também não pode trocar e pecar, né, nessa questão. Mas todo mundo negligencia a carne. Então, a Exato. carne passou a fazer parte da minha rotina. A carne entrou no café da manhã como ovos, com, sabe, a proteína entrou como forma de iogurte também. Eu não fazia jejum naquela época. E tinha carne no almoço e tinha carne na janta. Eu fazia as 3 refeições. Aliás, Carlos, outra coisa que eu vou te contar. Eu trabalhava na Pfizer em 2015. Eu saía de casa, antes de testar a low carb, a palha, eu saía de casa com 6 marmitas. Eu fracionava Comer de seis 3 em 3 horas. refeições. Eu chegava assim, só para vocês terem uma ideia, gente, de quanto eu comia o dia inteiro. Eu era uma pessoa que pensava o dia inteiro em comer. E na época eu não malhava, eu não era atleta, não sei. Eu ainda vou estudar mais o atletas low carb. Porque pelo cara que correu lá uma maratona lá, eu tenho certeza que ele também não precisa comer 6 vezes no dia. Mas assim, eu saía daqui Não, alimentada. correu. Muitos lá dos atletas correm em cetose, viu? Comendo aí 1 ou 2 vezes ao dia. Então, só com corpos cetônicos, sem nada de açúcar. Então, gente, é assim.
eu saí alimentada, eu já me atrasei para comer antes de sair, eu já saí mais cedo para comer lá, e eu levava, chegava lá, que dava 2 horas, eu já estava fazendo pausa, que alguém me chamou e lá vai eu com a marmitinha de novo. Então, gente, ficar sem comer não era uma hipótese para mim. Eu levava 6 refeições. Então, o que eu falo para quem pergunta para mim sobre jejum? Cara, arruma alimentação, porque o seu corpo mesmo vai falar a hora de você, tipo, sabe? Ele vai falar assim, ó, pode ir, não precisa comer não, que eu tô bem aqui. Toma, não Exatamente. tá arrancando, você tá mantendo a hidratação. Então eu passei de 6 a 3 refeições no dia. Quando não, eu parei o café da manhã, né? Mas enfim, eu coloquei o ovos para ter aquele, né, quebrar o jejum. Eu passo, agora eu chamo ele de jejum, né? Não café da manhã. Aham. O almoço e a janta. E E tudo cada veio de vez mais natural, né, Michele? foi. Eu passei mais. Sabe o que aconteceu a fazer também? Eu passei mais para cozinha. Por mais que eu não cozinhasse tudo 100%, às vezes eu me sentia chefe. Eu falava pra minha mãe manipular algumas coisas, deixar o frango desfiado pronto, deixar uns legumes já meio pré-cozido, e eu refogava tudo, Uhum. entendeu? O Márcio, a gente vai chegar nesse momento, porque eu concordo que não é permitido, não. Tubérculo não é ideal na cetogênica. Eu vou chegar lá. Vamos encurtar essa história. Então, o que aconteceu? Duas coisas me fizeram passar mais para low carb. Eu comecei a ler e tinha, por exemplo, eu ouvi que CEO de empresas, e não era aqui no Brasil, não. Eu não sei se você conhece o Érico Rocha, ele passou por isso também. Eles começaram a estimular a cetose para ter clareza mental. E eu comecei a ver documentários de crianças, de mães que tiveram acesso Você a tá falando do Érico cetogênica. Rocha do marketing? É, Esses um dias, dia. isso aí é interessante porque eu sigo ele, né? E eu vi que ele estava postando a freestyle ali, a máquina de medir cetose. Em cetose, um dia eu até mandei o direct para ele, só que impossível ele responder. Mandei o direct e falei, você tá fazendo a cetogênica? Mas eu não. Ele falou isso em algum lugar que ele estava fazendo para ter clareza mental, que legal, não sabia. O que aconteceu? Primeiro, eu tive essa informação em 2016 Aham, sobre, assim, chegou aos meus olhos um CEO de alguma empresa que decidiu se alimentar de forma cetogênica sim. para ter mais clareza mental. Eu falei, nossa, que interessante, né? Uhum. Você vê como que. Só que naquela época eu ainda estava low carb, entendeu? Sim, Mas sim. provavelmente já pisando na cetose. Já não tinha mais fome, já não. Né? Aí deixei essa informação passar. Vi aquele documentário também, acho que o Pílula Mágica de Ah, The Magic Pill, é ótimo. mães controlando autismo, ou, sabe, até a criança hoje em dia também que consome muito açúcar, você vê que a criança, a mãe não tem muito controle, a mãe é permissiva, Sim. tudo isso. Então você vê que já a influência do açúcar na sua saúde. E quando foi, acho que o ano passado, tinha uma pessoa que seguia, um conhecido meu, que seguia o Érico Rocha, e ele falou isso num stories. Eu não vi. A Que pessoa legal. mandou para mim. A pessoa me via tanto falando de cetogênica, tanto de cetogênica, que a pessoa falou assim: olha o Érico Rocha começando a Setor. fazer cetogênica. Eu fui prestar atenção na pergunta aqui. Olha o Érico Rocha fazendo cetogênica. Eu falei para ele: tá vendo, criatura? Precisa alguém, né, vir de lá para provar que. E assim, eu comecei. Aí você. Volta aquele caso de você começar a prestar mais atenção nos benefícios, nos resultados que você vai querer com a sua alimentação. Exato. E assim, eu comparava antigamente, eu era bem grosseira, eu comparava o carboidrato como uma fonte de. Troca primeiro. A gordura como uma fonte de gasolina aditivada Uhum. e o carboidrato como um álcool. E o carboidrato refinado ainda eu chamava de gasolina batizada, né? É E, verdade.
Depois disso, eu também escutei o Tanquinho, o senhor Tanquinho falando disso. E assim, eu vejo que tem um homem aqui, ó. Deixa eu ver aqui a pergunta do Márcio. No início da minha dieta, cetogênica foi punk, mas fome no quarto dia percebi, sem fome durante uma refeição, melhorando meu sono e na disposição. Isso aí acontece Então, demais. por que eu gosto de dar esse exemplo, principalmente para homem? Tem uma amiga minha que é empreendedora, que eu dou esse exemplo para ela, né? Cara, você vai comprar um carro, você não vai colocar a gasolina batizada. Você não vai fazer isso com o seu carro. Só que muitas Exatamente. vezes a gente faz com a gente porque açúcar é lícito, Nós fazemos entendeu? a vida toda isso com o nosso corpo, né? Mas com o que a gente gastou Tudo dinheiro, bem. que a gente não quer fazer, mas com o nosso corpo a gente está gastando nossa saúde, né? Em troca de ter um prazer alimentar ali instantâneo. E isso eu aprendi muito com um coach, entendeu? Que a gente, assim, para a galera contextualizar, na nossa infância, a gente passou por algum momento, por alguma situação de grave estresse, né, ou impacto emocional, que naquele momento a gente resolveu comer. Uhum. Então, o nosso cérebro associa aquele prazer da comida, aquele prazer do alívio do cortisol, a gente aliviou com comida. Só que por repetição, você trouxe esse hábito diariamente para sua vida. Então Exatamente. a pessoa acha que é comum você chegar no final do dia, ao invés de você se permitir fazer uma massagem relaxante, você prefere o açúcar, porque é imediato o alívio. Ao invés de você dormir, relaxar, tem uma amiga minha que falou que ia estar aqui, a Ione, ela tem um livro de pintura. Eu achei aquilo um máximo, sabe? Ao invés de você desestressar, de você relaxar, você está dando uma chance ao açúcar para Buscar aliviar outras esse estresse. alternativas, né? E não se render àquele vício ali que te faz tão mal. E um negócio muito interessante dessa questão que você falou da infância, muitas vezes a gente não percebe, né? É, temos uma infância maravilhosa, é um momento de muita felicidade, sem problemas nenhum. E aí, quando chega a fase adulta, principalmente, é uma vida muito estressante, é uma vida que normalmente nós não temos muito tempo para nada, é muito trabalho, é muitas frustrações que acontecem. E aí, o que que a gente faz para buscar aí um alívio, né? É relembrar aquele momento onde a gente era tão feliz, onde a gente vivia sem nenhum problema, só tinha um momento de lazer, só tinha momentos de lazer. E como que a gente lembra daquilo? Com a comida, que é a única coisa que você pode ter ali, como se fosse algum material que você está recebendo dentro do seu corpo, para relembrar, para na sua mente você tá naquele momento, né? E aí você come e tem todas aquelas lembranças pelo sabor, pela textura do que você está colocando para dentro. Então você tem aquilo como uma forma de conforto de voltar para aquele momento. Por isso que às vezes tem até essa frase, né, esse termo de ter um paladar infantil, porque você volta a ter um paladar que te traz um conforto. Isso é muito perigoso, porque normalmente o que a gente come quando é criança, que os nossos pais nos dão, né, sem nem saber que isso é prejudicial para a nossa saúde, é uma comida cheia de açúcar, é uma comida viciante que faz totalmente mal ao nosso corpo aí. Então isso é muito perigoso e ter essa mudança de mentalidade, aprender sobre isso, né, entender que isso é prejudicial é extremamente importante e essencial aí para a gente ter uma saúde melhor. E assim, gente, uma coisa que a gente tem que saber ponderar é bacana você comer sua comida preferida, só que assim, no estado de emagrecimento, eu acho que você precisa respeitar os resultados que você quer e ter bem claro eles na sua cabeça. Porque senão a primeira chance você vai querer se desviar. E eu juro para vocês, gente, no começo, cada vez que eu reforçava para mim o resultado que eu estava colhendo já, me dava forças para não sair da dieta. Porque vocês já devem ter escutado que cetogênico é um casamento, né? Não dá para ficar traindo. Não dá para Exatamente. ficar caindo Dá pra... fora. O seu corpo vai falar, pô, agora que eu tinha me livrado da lembrança do açúcar, você vai trazer ele para mesa? é. Entendeu? Então, assim, por mais que você abra exceções, existe aquela parte do tipo, dia seguinte volta. Saiba se é sua hora de abrir exceção.
Fora que uma coisa, Carlos, que assim, que eu passei a fazer, que eu falei pra você que eu passei mais pra cozinha, né? Mesmo na parte da low carb. Sim. Quando você vai pra cozinha, eu passei a fazer eu minhas lasanhas, eu passei a fazer eu as minhas pizzas, eu passei a cozinhar mais com a minha mãe, coisa que eu não tinha feito no passado, só sentava na mesa pra comer. E eu passei a trazer outro sabor para a mesa, entendeu? É outra coisa que eu indico para as pessoas. E a partir daí, você também vai criando o hábito de fazer mais escolhas interessantes Você para vai ter, você. você vai obtendo mais criatividade na cozinha, você vai conhecendo melhor o sabor natural dos alimentos, porque se antes você comia, por exemplo, uma lasanha com macarrão e tudo mais, muitas vezes você não sabia o sabor de cada alimento ali. Quando você come uma lasanha com abobrinha ou com berinjela, é uma alimentação totalmente diferente, onde você está vendo a textura e o sabor de cada alimento, não é uma alimentação cheia de carboidratos, né? Então é totalmente diferente, é uma mudança mesmo em tudo, assim. E olha que se eu for perguntar para minha mãe hoje, ei, mãe, qual lasanha que você quer? De massa ou de berinjela? Ela vai falar de berinjela sem pestanejar. Fora Eu, o pós, né? O pós-alimentação, que é totalmente diferente quando você come um pratão de lasanha com macarrão, né? Com uma lasanha aí mais saudável. Você não fica fadigado, você não fica com aquele sono intenso que só quer deitar e dormir o dia todo, então é muito diferente. é outra coisa que deixa claro, viu, no documentário, é você se encher de comidas assim, você não manda o seu cérebro um sinal que você está saciado, e você fica ali rolando aquela comida e você fica tão fadigado, gente. Exatamente. Eu juro, essa sensação de que você fica sair rolando depois da mesa é uma coisa que eu não sinto há tempos. E só traz disposição. Agora eu vou fazer só uma outra comparação que você falou de comida da infância também, com essa questão de cozinhar. Que a época que nossa avó fazia um bolo pra gente, cara, não se compara com hoje você comprar um bolo pronto. Exato. Você não sabe. E assim, você tem que aprender a avaliar. Tem hoje em dia lojas que vendem um bolo low carb, isso é sensacional. Carol Pimentel comenta lá todo dia um diferente que ela recebe. Aham. Agora, fora outros lugares, você nunca vai saber quem enfiou gordura trans ali, quem usou óleo de cozinha, sabe? Quem usou. Você não É muito sabe a perigoso, né? Porque procedência a gente não dali. sabe a procedência. A gente vai ver uma lista de ingredientes ali que, na verdade, a gente está apostando que seja saudável, apostando como é que fala? Na boa procedência daquela pessoa que ela está fazendo corretamente. Mas ninguém sabe, na verdade, se vai ter mesmo óleos saudáveis, se vai ter farinhas de verdade, né? Farinhas baixas em carboidratos, a gente não sabe, é um tiro no escuro. Aliás, a própria aveia, né, tadinha? Ela passa na esteira de uma galera que. Né? Ai, gente. Essa Existe história muito também. Instagrams aí que colocam vários ingredientes que não são low carb em receitas e milhares de seguidores. Imagina, as pessoas acreditam nisso e elas não sabem porque a gente não é ensinado isso, né? A gente não sabe na verdade. Então tem muitas pessoas que enganam as outras e parece que não estão nem aí com isso, né? Com o que vão causar na saúde. Aliás, gente, vou abrir um parênteses em tudo isso. Essa questão, assim, eu entendi no meu coraçãozinho, na minha mentalidade, que a paleo, low carb, cetogênica, assim, elas entram como estratégia. Elas entram como um meio de você se livrar da inflamação mediante no meu caso, a uma vida de comidas inflamatórias, entendeu? Então tem gente que muito critica. Você perguntou hoje se uma pessoa levaria isso como um estilo de vida. E Foi. eu E acho, teve, eu não acho, sei se foi o resultado da enquete, mas estava. Eu achei baixa a votação, tá? Porque eu vi que tinha uma quantidade alta de pessoas que falaram que queriam só por um momento, assim, sabe? Então, definitivamente, essas pessoas não estavam pensando em saúde, estavam pensando só em emagrecimento. Isso é muito perigoso, né? Porque elas vão reganhar tudo. Não adianta, qualquer dieta que você faça só por um tempo determinado, pode ser uma flexível, pode ser uma dieta aí mais rica em carboidratos. Se você volta a ter uma alimentação ruim, você vai voltar ao ganho de peso. Não tem erro.
E de fato, gente, só tem assim, cara, foram 6 anos de mudança. Eu comi arroz de novo? Eu comi. Eu comi arroz de novo quando eu comi feijoada, que eu achei que encaixava ali no prato. Primeira vez que eu comi feijoada, eu comi depois que eu comecei minha mudança, eu comi com couve-flor. Aí meu cérebro falava assim pra mim, não comi, né? Mas eu comi. E eu me Aham. mantive na dieta. Tava lá o feijãozinho preto, o couve-flor e as linguiças. Eu aprendi a cozinhar feijão por causa da feijoada. Sim. Minha mãe não deixava eu usar para panela de pressão. E assim, hoje em dia faz sentido eu abrir uma sessão, assim, sabe, para comer. Faz, tudo bem, tá tudo bem. Se você comer, talvez, a pizza de uma pizzaria, é melhor do que a do mercado, nada presta, gente. Nada aqui embaixo. É, Se você pensar na quantidade de aquele alimento vai ficar lá parado na prateleira, para você poder levar para casa e comer, entendeu? exatamente. Então ali tá cheio de aditivos industriais para botar o máximo de validade que possa ter. Daí você já pega que não é um alimento tão saudável quanto um alimento fresco que está ali, que pode perder, né? Então, quanto mais rápido o alimento pode perder, melhor para a sua saúde, né? Porque ele é mais saudável. Então, então assim, eu comecei a fazer mais, eu até evitava falar receita, eu comecei a preparar mais coisas, passando lá da low carb para cetogênica. Eu lembro de ter falado para minha mãe assim, ó, mãe, agora a gente vai começar a comer tudo que nasce acima da terra. Uma coisa que eu ia falar importante para vocês também, cara, quando eu fui. Muita gente critica, eu acho que muita gente critica, né? Pô, mas você não vai comer pão, eu vou comer o quê? Pô, eu não vou comer o biscoito, eu vou comer o quê? E assim, gente, a minha sede de emagrecer naquela época era tão grande que eu olhava para aquela lista e falava assim, tá, eu vou comer o quê então? Eu olhava a lista de cá, tudo aquelas saladas que tinha, tudo aqueles legumes que tinha, as frutas permitidas e o caldo de osso. Aí eu falei pra minha mãe, o que é caldo de osso? Ela falou assim, não sei, é mocotó? Eu falei, não sei. Aí eu fui buscar a receita de caldo de osso. E aquilo entrou muito na minha vida, aquilo entrou muito na minha alimentação, que eu chamo de suplementação ancestral. A história do mocotó também eu acho incrível na escravidão no Brasil, gente, uma loucura. Mas assim, quanto que a gente deixa de comer algo porque a gente tem medo de provar, porque não vai de acordo com o que a gente provou a vida inteira. Gente, já vi gente muito fazendo cara feia pra mim por causa do caldo de ossos. Então, assim, eu Pessoas aproveitei a acham low carb, estranho, né? cara, assim, 100%. Eu vou comer tudo, era caldo de osso, eu provei muita coisa. Eu não tinha uma amizade legal com tomate, mas eu botei que eu ia comer tomate na minha cabeça. Botei porque fazia parte da minha alimentação agora. E isso foi outra coisa que eu transformei o meu paladar. Sim. Ah, e, gente, foi uma transformação. Eu ia trazer a foto aqui, eu esqueci, mas, cara, eu acho que, assim, foi menos de um ano. E eu tive muito resultado com a low carb. Só que a cetogênica também me chamou muita atenção, né? Porque a questão da cetose. Eu acho que um ser humano na vida tinha que fazer pelo menos uma vez cetogênica na vida. Eu Para também. poder sentir o que é aquele tipo, você levantar, tirar o cobertor e falar assim, começou o dia. E você querer correr. Você querer. Eu falei isso pra minha amiga. Você vai levantar, cara, e você vai querer sair correndo, cara. Vai chegar essa hora. Aliás, quando você começa uma dieta assim, que você tá tão inflamada, a última coisa que você quer fazer é exercício físico. E quando você se dá assim uma boa semana de nutrição, aliás, outra coisa que eu ia falar também é você não inventar um déficit calórico de privação de nutrientes, gente. Mas quando você começa uma boa semana de nutrição, a sua disposição vai vir, cara. Exatamente. Quem faz uma low carb bem feita, até na low carb se bobear, você entra em cetose. Mas só que a cetogênica é garantido, gente. Uhum. Você não estimular a insulina é muito garantido.
Exatamente. E você vai sentir vontade de se exercitar. Não teve, seu corpo vai sentir necessidade de gastar a sua caloria acumulada. E quando a pessoa vê, vai vendo os resultados chegando, aí ela quer mais e mais e mais, e os exercícios vão potencializar demais. Então ela já busca isso também como forma ali de potencializar, de acelerar ainda mais a queima de gordura, e aí não tem erro de jeito nenhum, né? O resultado vem. Então é outra coisa, Carlos, que eu quero falar para vocês sobre você mudar a sua alimentação. Em nenhum momento eu fui a pessoa, antes de conhecer a paleo e a low carb, eu fui a pessoa que comia o frango, a sola de sapato de frango, sem gordura nenhuma, com a folha de alface e 2 rodelas de cenoura. Tomate, Eu troco cenoura. cenoura, cebola. Não, cenoura. Eu troco cenoura por cebola. Eu já fui essa pessoa. Aquele prato raso e a comida aqui, ó. Com o mínimo de comida possível. Ficava até aquela foto feia no Instagram, né? Porque eu virei meu Instagram para documentar. Eu não conversava com as pessoas, não tinha stories naquela época. Aham. Mas eu tirava a foto lá. Pá, isso que eu comi hoje. Pá, malhei hoje. E é assim, porque eu acreditava muito. Como se fosse uma conta de matemática. Cada corpo funciona de um jeito. Mas eu acreditava muito. O resultado vai vir agora. É aquela comida que eu esqueci de falar, é aquela comida bicho e planta, a palha, gente. É aquela comida tipo bicho e planta. Não vai ter erro. Exatamente. Aí, só que, conforme foi passando o tempo, que você vai entendendo da nutrição que seu corpo precisa, aquele monte de gavetinha de nutrientes, não faz sentido para você comer pouco. Seu corpo precisa de caloria. Então, além de fazer aquelas 3 refeições, uma coisa que eu deixei de fazer, Carlos, foi parar assim às vezes, quando eu fazia um lanche, eu me privava da nutrição do prato inteiro, da refeição. Então, tinha vezes que eu começava, às vezes, o dia comendo um ovo. Aquilo matava, de certa forma, a minha saciedade, dava uma saciedade. Aí eu prolongava mais um pouco. Ao invés de eu fazer uma refeição, eu comia um iogurte. Fazer os Aí lanchinhos, né? dava um pouquinho de saciedade, eu empurrava mais. Aí chegava no final do dia, ou você não comia direito, você ia começar o dia seguinte com fome, Uhum. ou você ia querer comer tudo no final do dia. Tem a questão do estresse do sono, ia prejudicar. Aí eu falei, não, Fora não, que não, não. você não estava obtendo todos os nutrientes que uma refeição completa poderia te fornecer, né? Aquilo te enganava. Ah, Então, eu falei, não, 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 não. Eu vou fazer a refeição. Então, assim, eu respeitava a minha fome. Já foi uma época que eu passei, ao invés de tomar café da manhã, eu já ia quebrar meu jejum meio-dia. Chegava sem fome, refogava tudo e fazia a minha refeição. Troquei aquela alface americana sem vergonha por um espinafre. aham. Aí eu fazia carnes diferentes, assim, se fosse levar marmita, era carne vermelha refogada, comia peixe e os legumes acima da terra. Aí, gente, foi assim, um estouro para chegar nos 70 quilos, sabe? Tipo, minha vida inteira se bobear. Não lembro quando a última vez que eu tinha pesado 70 quilos. 70, 60. Uhum. Então, assim, eu entendi que fazer lanche, a refeição era bem melhor. Você Exatamente. fazer. Porque, para vocês terem ideia, gente, o seu corpo, isso eu aprendi com o Paulo. O seu corpo, em coma, ele precisa de 500 calorias para manter seus órgãos funcionando. Então, tem gente que aconselha, geralmente, eu não sei, Carlos, se eu estou enganado, se é umas 2.000 calorias no dia. E se você vai fazer um déficit calórico, ficar entre 100, 1.000, 1.100. Isso vai tendo respostas do seu corpo. Se um Uhum. dia você estava com uma disposição melhor, se você fez exercício melhor. Então é uma coisa que a gente deixa de querer pagar para ver. A Uhum. gente acha que, às vezes, alguma dieta que o nutricionista passa para a gente é verdade absoluta.
E você precisa testar aquele alimento em você. Exato. Cada um tem intolerância a diferentes alimentos, cada um tem sensibilidade a diferentes alimentos. Então, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Por exemplo, eu posso fazer um exemplo muito comum que acontece nos grupos de emagrecimento, é o do queijo, ou dos laticínios em geral. Por quê? Muitas pessoas travam a perda de peso porque estavam consumindo muito laticínios. Mas elas não percebiam que aquele alimento era prejudicial. E só começam a perceber quando já retiraram todos os alimentos inflamatórios e só sobrou o queijo lá. Então elas veem que aquele alimento era inflamatório para elas quando elas estavam numa alimentação repleta de carbos, mas elas não percebiam que aquilo era inflamação também, porque já tinha todos os carboidratos inflamando o corpo delas. Então quando elas passam por uma dieta cetogênica e veem, eu estou no efeito platô, não estou conseguindo ter resultados, aí eu falo, vamos ver, retirar os queijos por uns dias, os laticínios por um dia, para ver como se comporta. E aí, instantaneamente, como uma mágica, volta a perder peso. Ou estava tendo algum mal-estar ali para o mal-estar. E aí elas pensam, poxa, eu nem sabia que eu tinha intolerância, uma possível intolerância à lactose. Então agora eu estou percebendo que pode ser mesmo isso aí que está acontecendo. Então, a gente tem que perceber muito, verificar, sempre ver os sinais que o nosso corpo dá. Porque quando a gente tem tudo ali, está comendo de tudo, a gente não sabe qual é o causador daquele mal-estar, daquela pausa na perda de peso que a gente está tendo, né? Então, tudo tem que ser bem verificado. E novamente, gente, você tem que, assim, tá muito determinado e claro o resultado que você quer. Para você, senão a dieta fica pesada, a dieta não precisa ser um negócio pesado. A dieta é que vai contribuir para a sua saúde, a dieta vai contribuir para a sua aparência, para o seu bem-estar. Entendeu? Eu era uma pessoa, Carlos, que eu não me olhava no espelho, não. Nunca me achei bonita, nunca fui bem comigo, nunca, e cada vez comendo mais. Então, assim, quando você enxerga, fez muita diferença na minha vida, aprender a comer direito e buscar prazer em outras coisas na minha vida, entendeu? Para vocês terem uma ideia de que ociosidade já foi um problema na minha vida, eu comecei a fazer mais amigos, cara. Eu entrei num grupo de corrida, eu entrei num grupo de board game, eu jogava naquela época, eu jogava videogame. Eu fui buscando atividades, porque eu vi que comer não era a solução. Comer não ia resolver aquele estresse no final do dia. Porque eu falo pra você que eu cheguei numa obesidade, não é porque eu comia um hambúrguer por prazer. Eu fazia aquilo, tipo, o meu dia a dia, virou minha rotina. Uhum. Sabe? Acho bonito pessoas que chegaram no peso delas e que comem uma vez no final de semana, que tem esse discernimento que você está saboreando uma refeição. E não que você está fazendo daquilo sua recompensa imediata. Entendeu? É isso que eu quero trazer lá no meu Instagram. É isso que eu quero aprender a dialogar com as pessoas. Não é discutir. Sim. E quando você aumenta, quando você muda, né? Quando você começa a ver essa transformação, com certeza muda a sua autoestima e você começa a ter uma nova vida, né? Uma vida que antes você não experimentava. Então isso é muito, muito comum aí. As pessoas que melhoram, têm uma mudança de mentalidade, melhoram a alimentação e tem de volta essa autoestima que estava lá, acabada ali, que você nem via mais, né? Gente, controlar estresse e controlar emoção é uma coisa, assim, bem preciosa, sabe? Você não descontar no alimento, saber que o alimento... Eu era aquela pessoa que comia para viver. Fiz aquelas frases fazer sentido para mim. Eu como para viver. Então, eu ressignifiquei tudo isso. Eu passei a tirar crenças da minha cabeça de que eu fui gorda a vida inteira, eu nasci para ser gorda, eu ia morrer gorda. Não é assim. Entendeu? Deus não fez você assim. Deus preparou os alimentos que tinham nutrientes para você sobreviver. E tem um monte de coisas que você pode preparar. Tem aquela questão do alimento sozinho não vai te engordar. É o que a gente manipula. Eu escutei com o doutor Juliano Pimentel. Não existe um alimento que é gorduroso e doce ao mesmo tempo. Ele falava assim, o abacate tem gordura
E a fruta tem açúcar, fora que tem muita fruta que é manipulada, né, Carlos? A gente sabe Ah, disso, né? muitas. A banana de Que fruta antigamente, né, dos nossos origânica. ancestrais, não Ai, era doce. gente, eu Não era comia doce. banana eu comia banana demais, Carlos. Eu comia banana demais. Quem nunca, né? Quem Ó, nunca? gente, outro gatilho que eu tinha de estresse, que às vezes é inconsciente. Eu chegava na casa dos meus pais, a gente pensa, tipo, ah, é saudável, vamos comer, pode comer um monte. Eu chegava na casa dos meus pais, às vezes eles discutiam alguma coisa que eu não podia, não cabia a mim, eu não ia resolver, e eles, pelo jeito, também não iam resolver. E aquilo me despertava vontade de comer. Você fala, vou comer uma banana, não dá nada, é fruta. Quando eu vi, eu tava na quarta. Eu falei, pô, não tá certo isso, gente. Então você começa a repensar, fala, cara, evita ambiente estressante, lidar com estresse é libertação, gente. Eu sei que muita gente passa questão em casa, questão da pandemia, questão de filhos. Aliás, teve alguém que perguntou aí de filho. Se eu fosse nutricionista, que eu vou ser, tá, gente? Eu vou ser. Deus quiser. Cara, cetogênica. Não é. Porque que o pessoal passa essa ideia de cetogênica é queijo e bacon, né? Não, gente. É assim, o que eu falo pra você, Eliana, é tudo que nasce acima da terra. Mais a porção de proteína. Proteína a gente nunca erra, né? Porque a gente come proteína demais. Até uma hora que você fala que já deu, não entra mais É, nada, não. proteína sacia muito, né? Então você não consegue exagerar em Proteína a proteínas. gente nunca. Acho que nem no churrasco, gente. Nem no churrasco você erra. Porque uma hora que você fala, não entra mais. Proteína é super É, saciante. muitas pessoas ficam frustradas porque vão no rodízio e não conseguem comer tudo que podia pagar ali, né? Porque proteína sacia muito. Sacia demais, gente. Então, assim, o Carlos vai passar vários detalhes para vocês no perfil, Eliana. Tá falando, ele vai falar. Eu não sei, Carlos, se a gente vai Ah, encerrar tá, às Eliana, 19. comer, que pode ir lá no perfil que tem tudo lá certinho, uma lista de alimentos que você pode comer na cetogênica. Tá? A única coisa que eu te falo, assim, bem breve, Eliana, é assim: alimentos que nascem acima da terra. Que eles, sabe, eu passei a fazer vegetais refogados, tem gente que faz pimentão recheado. Então, Ah, assim, você começa. Eu é fui pra comida de cozinha, gente. verdade, baixa em carboidratos, baixa em amido, reduz os industrializados, elimine farináceos e açúcares, carnes de todos os tipos, gorduras boas como manteiga, azeite extra virgem, óleo de coco, gorduras dos animais e os vegetais e frutas baixas em carboidratos. Comida de verdade. Que vai te dar uma disposição incrível, gente. E Exatamente. assim, aliás, ela estava falando de criança, uma amiga minha, eu vou gravar esse YouTube amanhã. Quem tá aqui, quem quiser ir depois lá ver, gente, uma amiga minha tava falando que ela tava com medo de restringir o filho dela demais. De não dar. Ela tem um cookie em casa, ela tem algum biscoito e restringir a alimentação dele. Eu falei assim: olha, amiga, eu não sou nutricionista ainda, mas assim, o jeito que você alimenta. Ele é intolerante à lactose. O Hum. jeito que você trata o seu filho, o jeito que você está ensinando ele a comer, para mim, enche meu coração. Para mim, assim, você está mostrando para ele, né, que ele já tem consciência que ele é intolerante, ela falou já. Então, você está mostrando para ele que tem o, sabe, ele come carne, come vegetais, come de tudo. E muitas vezes ela fala para ele, você quer um biscoito? Aí ele pede um biscoito. Ela fala, pega outro. Eu falo, não, mamãe, um tá bom. Aí eu falo, Que bonitinho. então assim, gente, cetogênica, low carb, assim, mesmo a palha, uma criança comer de uma forma palha, comer tubérculo, é uma coisa que, assim, eu não tive muito acesso em casa. Eu ficava mais comendo alimentos muito inflamatórios. Eu E também. uma criança que. Eu não achei você gordinho lá. Eu não vi se você tinha algum Tem tipo uma, de, uma de... depois meu lá, tá mais antigo. Assim. Ah, não, você tem que reviver isso. As pessoas precisam entender que às vezes aconteceu com a gente e que a gente pode mudar. Gente, as crianças estão ficando muito mal acostumadas. Quando você vai ver um animal que vai para atravessar a rua, que ele talvez vai ser atropelado, que dá aquele.
Quando eu passava numa estação de metrô, eu vi uma mãe dando um saco de fofura pro filho, eu fazia essa reação, tipo, não faz isso com a criança. Eu sei que Exato. talvez era a melhor opção que ela podia dar para aquela criança naquele momento, mas não faz isso com a criança. É igual eu falo, né? Muitas mães até vêm até aqui, eu fico assim, feliz delas estarem buscando conhecimento, nutrição para os filhos delas. E perguntam se pode seguir uma cetogênica, tal. Mas o que eu falo é coloque como base da alimentação do seu filho comida de verdade. Talvez você não precise privar tanto eles, né? Não precisa tirar tubérculos, por exemplo, não precisa tirar o arroz, o feijão, mas só de você estar baseando a alimentação deles em comida de verdade, em estar tirando aí o que as crianças normalmente comem, né? Que é, por exemplo, sucrilhos, é um danoninho, é Danone o dia todo, é bolacha, é Danix, é bolacha Nestlé. Coisas que eu passei minha infância toda comendo, Cheetos, eu comia Fandangos praticamente todo dia. E na época, nem, tipo, meus pais nunca teriam, não tinham noção que isso não era saudável, sabe? Só me davam porque eu gostava, queriam me ver feliz e me davam. Então, a maioria dos pais fazem isso, né? Mas não tem nem noção que aquilo está prejudicando a saúde e vai prejudicar a longo prazo a saúde dos filhos deles. E o aprendizado também, né? O senso cognitivo da criança, até da gente, gente. Você não volta para o E, trabalho disposto igual depois que comeu um exatamente. pratão de quarta-feira de feijoada, você não volta igual. E Seu rendimento cai. vai adaptando o paladar dessas crianças a crescerem gostando de comida saudável e não viciadas em açúcar, né? Isso aí já é um grande passo na vida a longo prazo dessas pessoas. Olha, eu vou falar outra coisa para você que a gente estava conversando. A Ana falou que o filho dela come uma panela de arroz todo dia. Não, mas ó, Acontece. não, a gente eu era a pessoa que tinha arroz e feijão todo dia na minha casa. Só que eu acho que o meu maior pecado sempre foi aquele copo de leite com Toddy com açúcar. Aquilo ali. Isso aí eu nunca fui muito fã de leite com Toddy, então eu não passo, nem era viciado em frutas, eu também não passo muito essa vontade aí, que eu sei que as pessoas têm. Vamos ver se a Michelle consegue voltar. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Ou travou foi todo mundo? A Lu tá aí, falou que tá me ouvindo. A Michelle saiu, deixa eu ver se a Michelle consegue voltar aqui pra gente conversar com ela. Michelle, dá um oi aí, se você ainda estiver presente, para eu te chamar de novo para a gente finalizar essa conversa. Tá tão legal. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Estavam gostando da live com a Michelle? Muito importante, né, a gente saber como é que foi o processo de outras pessoas, para ter essas pessoas como inspiração, isso é muito legal. Eu adoro ouvir as histórias de superação de cada um, sabe? E ver como cada um superou seus próprios medos, suas próprias frustrações, seus desafios pessoais, isso é demais. Deixa eu ver se a Michelle volta. Muitas pessoas perguntaram aí sobre como faz a cetogênica. Tem vários posts no meu perfil, tá? De como fazer a cetogênica, quais alimentos você pode comer. Tem vídeos também onde eu explico todo o processo de como você pode iniciar a cetogênica, quanto tempo você leva para entrar em cetose. A Michelle não voltou, acho que a internet dela deve ter caído, mas eu queria agradecer demais, Michelle, por ter participado, por ter contado um pouco da sua história aqui pra gente. Fico muito, muito feliz com toda a sua trajetória e com esses 45 quilos perdidos aí que você eliminou com a alimentação de verdade. Espero que essa história tenha inspirado vocês. Este foi mais um Café com Bacon, tá? Todas as terças e quintas, às 6 horas, nós estamos aqui ao vivo, compartilhando conhecimento para você transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura. E estamos em todas as plataformas no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Um abraço aí para todo mundo que apareceu, Sueli, a Elide, a Adriene, a Lu, a Eliana, todos vocês, muito obrigado por estarem presentes aqui. E na quinta a gente volta com mais um Café com Bacon e muito conhecimento compartilhado. Um abraço, foco na cetose.